Boas, neste vídeo eu quero falar acerca da carência e acerca do desejo. Claro que isto envolve depois uma data de conhecimentos pelo meio, mas essencialmente acerca da carência e acerca do desejo. Uh, Ouve-se muito falar, por exemplo, na frase ou nas frases acerca de o ser humano é constantemente insatisfeito e está constantemente carente e é possível. Isto é uma coisa que às vezes as pessoas podem não ter a noção. E não é só com o budismo que se vê isto, mas com o budismo aprende-se muito acerca disto. Recomendo às pessoas a estudarem o budismo, por exemplo. É possível matar o desejo e matar a carência. Tanto é possível como é necessário. E porquê é que as pessoas estão sempre em estado de carência? Porquê é que as pessoas estão sempre a desejar alguma coisa? Sempre a desejar. Parece que está sempre uma falta. Uh, Porque as pessoas sentem um vazio enorme. Porque as pessoas estão em desarmonia. E vive-se muitas vezes na ilusão, e isso é o nosso eco nos faz, de que o prazer por si só resolve a questão da carência. O prazer por si só não resolve a questão da carência. Muito menos resolve a questão do desejo. Existe uma grande diferença, e como eu vou falar no prazer sexual, porque o prazer sexual é o mais forte que nós temos. Existe uma grande diferença, por exemplo, claro que existe também a questão da reprodução, mas não é neste caso não é isso que eu vou falar. Fazer sexo por carência e fazer sexo por prazer. Há aqui uma grande distinção. Porque é que os budistas muitas vezes optaram, não só os budistas, a procurar o zen da coisa, com abstinência sexual? Porque a nossa mente busca naturalmente o prazer para nos fazer fugir da carência. Só que, como os budistas são muito sábios, entre aspas, relativamente, sabem que a carência não se resolve com prazer. A questão do vazio interior, a questão da dependência emocional e não só, não se resolvem com o prazer. Porque uma pessoa continua em estado de desejo, porque o estado de desejo é um estado da carência, é um estado de falta de alguma coisa. Porque é que as pessoas se viciam em comer? Porque aquele prazer não resolve a questão de carência. Porque é que as pessoas se viciam em sexo? Porque o sexo não resolve o estado de carência. O sexo não resolve o estado do desejo constante. Então o que é que eu recomendo? Não praticarmos o celibato necessariamente, ou pelo menos absolutamente, mas percebermos de uma vez por todas e aprendemos com os grandes mestres do passado que não é a busca pelo prazer e não é o prazer por si só que vai resolver a questão da desarmonia interior, a questão da carência, a questão do desejo. A questão da carência muitas vezes é uma questão de falta de autoconsciência, uma questão de desarmonia interior, uma questão de bloqueios emocionais. Uma pessoa que está em estado de carência, vamos imaginar uma escala, por exemplo, é uma pessoa que está a um gráfico sempre abaixo de zero. O zero é o normal. Acima de zero é começar a estar mais de harmonia, por exemplo. É uma pessoa que está em baixo de zero. Estar sempre com carência, estar sempre com desejos, é estar sempre abaixo de zero. Então o que acontece quando uma pessoa tem um prazer sexual, por exemplo, tem um orgasmo? Que ele sobe até lá acima, tem um orgasmo, mal acaba o orgasmo, quase logo a seguir, volta até cá abaixo. A pessoa volta a ter de lidar com as suas frustrações, com as suas insatisfações, porque e dura muito pouco tempo. O orgasmo não resolve. O orgasmo é muito bom, mas não resolve a questão da insatisfação, a questão da carência. É preciso ter a noção disto. E agora uma pessoa pensa assim, então mas está a dizer que ter prazer é mau? Não, ter prazer é fantástico. Agora uma pessoa tem de aprender a separar as coisas, a distinguir as coisas, a perceber o que efeitos é que elas trazem e para que é que elas servem. E nunca esquecer esta diferença que há fazer sexo por prazer, pode ser por reprodução, seja o que for, ou fazer sexo por carência. A origem que nos leva a fazer sexo é muito diferente. Agora, quando uma pessoa, e mais uma vez os budistas foram muito bons nisto, vamos agradecer a Buda o trabalho dele. Primeiro Buda e os outros Budas.
Quando uma pessoa resolve a questão da desarmonia interior, quando uma pessoa se harmoniza interiormente através de exercícios de meditação, regulares, regular, não é uma só meditação, não serve para grande coisa. Uma pessoa precisa desenvolver, treinar a meditação. Quando uma pessoa começa a harmonizar-se, a estar bem com ela mesma, a pessoa já nem sequer chega àquele estado em que precisa fazer sexo com seja quem for, porque o que importa é sair daquele estado de carência, que não resolve. A pessoa consegue estar em paz. Então o que é que eu recomendo? Por vezes é preciso um momento em que a pessoa não está em relacionamento com ninguém, nem busca sexo. Um tempo. Que é para a pessoa resolver a sua carência interior, para a pessoa resolver a sua desarmonia interior. Em vez de procurar nos vários prazeres, que não têm problema nenhum, não tem, todos os prazeres têm dignidade ontológica, que respeitem o próximo, etc. Porque a nossa mente, o nosso ego, busca naturalmente o prazer para fugir da desarmonia. E assim, quando uma pessoa encontra a paz interior, quando uma pessoa se harmoniza, quando uma pessoa resolve os seus bloqueios, os seus medos, os seus atrofias, resolve a questão da carência, que não é uma utopia resolver a possibilidade de resolver a questão da carência e do desejo, está sempre a desejar, sempre com aquele vazio, precisa de olhar para fora à procura de alguma coisa, sempre. Quando uma pessoa resolve isso, quando uma pessoa resolve a sua carência interior, o seu vazio, a sua solidão, a sua falta de alma, quando a pessoa resolve isso e resolve os seus desejos, a pessoa, a partir desse momento, tem independência emocional e energética suficiente para, quando tiver em relações sexuais, ou seja, para poder ter uma relação saudável com o prazer. Porque uma pessoa, quando vai buscar o prazer em estado de carência, o prazer não resolve nada. E a pessoa pode até procurar o prazer num caminho de autodestruição. Porque é que acham que existem os ninfomaníacos e as ninfomaníacas? E efetivos, que estão sempre a pensar, estão sempre a buscar, estão sempre a conseguir, estão sempre a praticar o ato sexual. É preciso compreender que ele não resolve, isto é um estado doentio, ele não resolve a questão da carência interior e do desejo. Isto pode parecer estranho, porque às vezes uma pessoa não está habituada a lidar com este tipo de assuntos. A sociedade hoje em dia, tal como está hoje em dia, não ensina as pessoas a terem uma saudável relação interior. E muitos sexólogos nem têm a noção disto. Então o que é que nós devemos fazer? Colocar a nossa harmonia em primeiro lugar. Temos de matar o nosso ego. Colocar a nossa harmonia em primeiro lugar. Temos de desativar o ego. Começar a meditar. Recomendo sempre, e cada caso é um caso, nós estarmos um tempo sozinhos, seja qual for o tempo, sem nenhum relacionamento. Pode haver masturbação, pode haver... Tranquilo, mas só tem de conhecer a si mesmo em termos de prazer. Porque aqui o que está em causa não é tirar o prazer da nossa vida. É desativar o nosso ego, que nos faz buscar o prazer em estado de carência. Por isso é que as pessoas se sujeitam, estão tão carentes e tanta solidão, que as pessoas, só por causa do prazer sexual, sujeitam-se a estar com pessoas que as maltratam. É por causa deste vazio interior, é por causa desta solidão, é por causa desta carência, é por causa deste estado constante de insatisfação e desejo. Então o que é que uma pessoa deve fazer? Ficar um tempo sem fazer sexo, se for preciso. Conhecer-se a si mesma, harmonizar-se através de exercícios de meditação. Isto pode parecer muito estranho a quem não está habituado a lidar com este tipo de assuntos, mas uma pessoa deve estudar e investigar para compreender bem o que é que está por trás disto. E quando a pessoa aprender a estar em harmonia, sem estar sempre em busca de prazer e com desejo insatisfeita, quando a pessoa aprender a estar em harmonia com ela mesma, a pessoa só depois, é que poderá ter uma relação saudável com o prazer. Porque já não está em estado de carência, em estado de desejo. E assim poderá aceitar na sua vida apenas pessoas saudáveis. Pessoas harmoniosas e harmonizadas. Porque quando uma pessoa está em estado de carência e de solidão, qualquer pessoa serve para si. Desde que não esteja a sentir aquela solidão, aquele vazio. Porque a questão da solidão, da falta de autoestima, da carência, do desejo e do vazio interior são todas muito interligadas. E questão da autoconsciência também. Então uma pessoa precisa de tempo sozinha para se conhecer ela mesma, para perceber o que é que gosta, para resolver a questão da solidão, da carência, da insatisfação, dos desejos constantes, desejos no sentido patológico, e depois a pessoa estar bem sozinha, é que poderá ter condições para estar bem acompanhada em relacionamento afetivo. Porque senão uma pessoa está sempre em estado de carência. E nós temos que perceber que a questão da carência interior é uma questão interior, intrínseca, não é relacional. O ser humano, na sua doença egóica, é que está sempre a projetar na relação.
É sempre uma questão. A solidão resolve-se com a companhia dos outros. Não. A solidão é um problema interior, individual. Precisa ser resolvido interiormente. E a questão da solidão, neste caso, a questão da carência, a questão da falta de autoconsciência, a questão da falta da pessoa se centrar nela mesma e procurar independência emocional, etc. Está tudo interligado. Então, primeiro, e isto estudem o budismo até para compreenderem melhor também isto. Claro que isto usa a minha linguagem, mas pronto. Primeiro matar o ego, primeiro matar a carência, primeiro matar o desejo constante, o desejo no sentido patológico, e depois uma pessoa estar harmonizada dentro dela mesma, a pessoa poder ter uma relação saudável com o prazer. Eu falo no prazer sexual, falo em vários tipos de prazer que uma pessoa procura muitas vezes para fugir daquilo que sente. Até na questão da adrenalina, pôr a sua vida em risco, porque aquela adrenalina faz a pessoa centrar-se no presente e viver um êxtase, mesmo que coloque a sua vida em risco, fortemente em risco, a sua saúde e não só, porque aquele orgasmo parece que nos fazem distanciar da frustração que nós sentimos. Mas eles não resolvem a frustração. É quase uma fuga. Agora, o prazer por si só não é um problema. É uma coisa fantástica que uma pessoa não deve tirar da sua vida. Mas por vezes é preciso ficar um tempo sem estar sempre em busca de prazer, sem estar sempre em busca dos outros. Até para resolver a questão da independência emocional, ou da falta de independência emocional. Para resolver a questão da carência, para resolver a questão do desejo. E só depois uma pessoa poder ter a relação saudável com o prazer. Só depois uma pessoa estar em harmonia. Agora, quando uma pessoa não está em harmonia, porque eu faço a distinção entre harmonia e prazer, quando uma pessoa não está em harmonia e precisa sair daquelas harmonias, pois o nosso ego arranja coisas para fazer isto, aquilo, até com as pessoas, sair à rua, fazer não sei o quê, a pessoa não consegue estar sozinha. A pessoa não consegue fechar os olhos, só não é para dormir. Agora, quando uma pessoa se harmoniza primeiro e fica um tempo sozinha, sem ninguém, porque é a melhor coisa, por isso é que os monges no Tibete e os monges budistas se isolam e praticam celibato, por exemplo. Mas uma pessoa, agora na sociedade moderna, não precisamos necessariamente fazer isso. Não temos de virar celibatários o resto da vida. Mas perceber que é importante para matar o ego, para matar a carência e o desejo constante, para podermos estar em paz no presente, para não estarmos sempre a fugir para o futuro ou com dependências emocionais, primeiro matar o ego, a carência, o desejo, e só depois podemos ter uma relação harmoniosa com o prazer. Porque senão sujeitamos a mil e uma coisas que só nos destrói. Só porque o prazer naqueles segundos, ou minutos, ou horas, seja o que for, nos tirou ou nos distanciou aparentemente do vazio que nós sentimos. Mas o vazio continua lá a estar. A frustração continua lá a estar. A insatisfação continua lá a estar. E uma pessoa tem de enfrentar isso de frente, em vez de fugir com o prazer. Então, não esquecer, o prazer é fantástico na nossa vida, mas o prazer não resolve os nossos problemas interiores. A insatisfação, a carência, o desejo. Mas, ao mesmo tempo, tirar o prazer absolutamente da nossa vida também não é necessariamente uma solução. Portanto, temos de encontrar um meio termo. E como nós temos uma coisa chamada ego, que procura o prazer para fugir da desarmonia, temos de ficar um tempo sem buscar constantemente o prazer. E harmonizarmos. Mas temos de meditar. Temos de trabalhar no nosso interior. Senão não vamos conseguir fazer isso. E depois também recomendo, como o estudo do sexo tântrico, para não estarmos sempre exatamente para desenvolvermos esta parte. E para não estarmos sempre a perder energia com o orgasmo. É claro que as pessoas têm de estudar o sexo tântrico profundamente para perceberem que não é propriamente promiscuidade. E aprenderem a meditar. Fazer exercícios de meditação todos os dias. Senão as pessoas estão sempre em estado de carência, sempre frustradas, sempre insatisfeitas, sempre com ansiedade, porque uma pessoa está frustrada, insatisfeita e está ansiosa porque não consegue estar no prazer porque o presente é só desarmonia. E depois uma pessoa tem de procurar os prazeres, o orgasmo, não sei o quê, para fugir daquele estado de ansiedade, daquela frustração que uma pessoa está a fugir porque está ansiosa e não resolve nada. Mas também não resolve nada tirar isso da nossa vida. Então temos de encontrar um meio termo, uma harmonia com o prazer. Seja o qual for. Portanto, reflitam um bocadinho acerca disso. Se gostarem do meu vídeo, deste vídeo ou dos meus vídeos, subscrevam o canal, partilham, ponham like, porque isso parece que é importante para fazer crescer o canal do YouTube. E cumprimentos filosóficos. Sejam felizes.